textos. E hoje pela manhã, refletindo com o Espírito Santo, essas mensagens que Deus tem me dado e eu tenho compartilhado com vocês, é sempre sobre guerras. Engraçado que nós estamos vivendo 2025, o ano da paz em meio às guerras. E toda a palavra de Deus, ainda que nós vamos falar no contexto militar, toda a palavra de Deus, ela é proveitosa. 2 Timóteo 3,16 diz que toda escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir injustiça. Para quê? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente aprovado em toda boa obra. Então, ainda que é uma lição do Antigo Testamento, traz um grande ensinamento para nós. Então, por gentileza, pega a sua Bíblia em papel ou numa plataforma digital e abra comigo lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 14. E nós vamos ler o versículo 1. Está lá no Antigo Testamento. E é bom falar do profeta Samuel, com Samuel estando presente aqui com a gente. Que bom, Samuel, que bom, hoje é motivo, muito bom. 1 Samuel capítulo 14, o versículo 1, e depois carinhosamente eu vou pedir para você ler outros versículos comigo. Se sendo possível, deixe a sua Bíblia aberta, ou o seu aplicativo aberto, para a gente poder comparar alguns textos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 14, do versículo 1, vamos ler o versículo 1. Nos diz assim a palavra de Deus: sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém não o fez saber a seu pai. O verso 6, por favor. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisso, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. O sétimo e último. Então o seu escudeiro lhe disse: faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Deixa eu ajudá-lo a contextualizar. Os filisteus sempre foram um povo que odiaram o povo de Israel, até os dias de hoje. E é interessante que, mesmo nos dias de hoje, nós estamos vendo uma guerra presente nos nossos dias, entre os palestinos e os israelenses, como nós conhecemos. Porém, a Bíblia os trata como filisteus e israelitas. É uma luta, é uma batalha, é uma guerra que já dura há muito tempo. Falando ali da faixa de Gaza, que inclusive é a mesma Gaza da onde muitas batalhas foram travadas. Israel é o mesmo território a qual a Bíblia menciona. E esse Israel que nós conhecemos hoje, ele teve um primeiro rei. E o nome do seu primeiro rei foi Saul. Saul se assentou no trono. E a sua primeira postura como rei, e ele estava numa posição correta, foi preparar o seu exército. Então Saul, quando ele toma o reino de Israel, ele é colocado como o primeiro rei de Israel. Ele junta para si 3.000 homens preparados para a guerra. E junto com esses 3.000 homens está o seu filho Jonatas. E o que eles fazem? Saul diz a Jonatas, seu filho: olha, eu vou ficar com 2.000 homens, e você fica com outros 1.000 homens e vá para outro lugar. Então no capítulo 13, essa história que eu estou contando para vocês, isso desperta em Jonatas uma coragem, e ele, juntamente com esses 1.000 homens, ataca uma guarnição. Uma guarnição era um território que tinha sido tomado. Nós estamos em guerra, Ucrânia e a Rússia, e a gente sempre vê naquela região, de tempos em tempos, que a Rússia toma uma parte, apodera dela, coloca um governador, faz eleição e dá aquele território como russo, porém é um território ucraniano. E a Ucrânia não para de lutar e vai conquistando os territórios, retomando a guarnição, como diz a Bíblia aqui. E Jonatas, o que ele faz? Com esses 1.000 homens, ele vai de encontro a uma guarnição e toma essa guarnição. Só
invés daquele território ser de Israel e haver paz, despertou uma fúria nos filisteus, nos palestinos. E o que eles fizeram? Em 1 Samuel, no capítulo 13, no versículo 5, eles se despertam para a guerra. Então eles conseguem juntar 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros, e o olheiro deixa escrito para nós que os soldados eram como areia à beira-mar. Havia soldados filisteus incontáveis. A guerra está armada. Em contrapartida, o que nós encontramos? No versículo 6, Saul com 3.000 homens. O que acontece? Aquele estrondo de guerra, aqueles carros marchando, aqueles carros andando, os cavaleiros caminhando, os soldados ali marchando, esses 3.000 homens se apavoram, porque eles veem o exército que vem com toda a fúria. E o que eles fazem? O contexto nos diz isso, que eles fogem com medo. Então eles procuram cavernas, eles procuram túmulos, cemitérios, e se lançam nos túmulos. Eles vão para os rochedos, para os penhascos. A Bíblia diz que alguns atravessam a fronteira, atravessam o Jordão e vão para o outro lado, de tão grande temor que houve entre eles. Posso dizer redondamente, 2.400 homens fugiram. Não era de se espantar. 30.000 carros de guerra com seus equipamentos de guerra, 6.000 cavaleiros e um número de soldados incontáveis. Fica apenas 600 pessoas. E quem eram esses 600 homens? Você sabe que quando nós estamos com medo, e a Bíblia diz que eles ficaram com medo. Quando nós estamos com medo, nós temos 3 reações: nós atacamos, nós fugimos ou nós paralisamos. O contexto nos dá a entender que esses homens, eles não fugiram, não é porque eles eram corajosos, eles não fugiram porque eles paralisaram, ficaram paralisados, não tiveram nem força para poder avançar. A situação agrava quando a gente entra dentro do texto e a gente observa que esses homens não tinham espada, nem lança e nem arma. E a Bíblia diz que apenas 2 homens, Jonatas e Saul, que tinham suas espadas. Imagine agora, nesse contexto de guerra, a probabilidade de perder era enorme, era gigantesca. Era impossível Israel vencer. Se estivessem pelo menos armados, haveria alguma chance mínima, mas eram 600 homens desarmados contra um exército de 30.000 carros, 6.000 cavaleiros e soldados incontáveis. E interessante, irmãos, que em meio a isso se destaca 2 homens, porque esses 2 homens têm esse tema que está logo aqui atrás. Esses 2 homens têm moderação e eles têm cooperação. E por causa disso nós vamos ver no contexto que vai existir uma revolução. Jonatas, o que ele faz então, filho de Saul? Ele consegue fazer uma leitura da circunstância. Ele sabe que lá embaixo está o seu pai Saul junto com 600 homens, medrosos, paralisados de medo, influenciados por mais de 2.000 que abandonaram o cercado. Afinal de contas, a estratégia dos palestinos, dos filisteus, era acampar em 3 pontos estratégicos. Então eles fizeram 3 guarnições, e essas 3 guarnições paralisaram o exército de Israel, colocaram medo. Irmãos, existem 3 frentes de batalha que o inimigo sempre vem contra nós, que nos paralisa: a nossa família, o nosso trabalho e o nosso ministério, aquilo que Deus tem para nós. Quando o diabo ele ataca a nossa família, infelizmente paralisamos. Quando o diabo ataca a nossa questão profissional, infelizmente paralisamos. Quando vem uma situação contrária do ministério, da fé, e a gente se sente abatido, a gente se sente enfraquecido, nós paralisamos. O inimigo, ele sabe aonde nos atacar, ele sabe como mover para que nós venhamos estar paralisados. Porém, Jonatas e o seu jovem escudeiro, eles se destacam porque Jonas percebe a simples vontade de Deus. Se você ler o contexto,
atitude nobre, que foram os 3 versículos que nós lemos. Por que ele tem uma atitude nobre? Porque Jonas tem o sentimento de pertencimento da causa. E quando nós temos o sentimento de pertencimento da causa, é muito diferente, porque a gente sente parte daquilo. Por que Jonas percebeu a simples vontade de Deus? E qual era a simples vontade de Deus? Que o seu povo não fosse derrotado. Então Jonas, ele tem essa sensibilidade da simples vontade de Deus, mesmo que Deus não falou, porque ele está livre de ressentimentos. Uma pessoa livre de ressentimentos, ela ouve com simplicidade a voz de Deus. Interessante que Jonas não tinha inveja de Davi, que era melhor do que ele. Jonas não tem problema de reconhecimento como príncipe de Israel, ou de reconhecimento como general do exército. Ele não tem problema. E quando ele não tem problema com inveja, ele não tem problema com a sua posição, ele não tem problema com o seu reconhecimento, então não existe resíduos que o bloqueiem. Muitas vezes nós somos bloqueados pelos nossos resíduos, coisas do passado, coisas de onde nós passamos e de onde nós viemos. E por causa disso, esses resíduos amargos estragam a nossa vida, nos bloqueia, causa ressentimento em nós. E por causa de ressentimentos, não conseguimos perceber a simplicidade que há em Deus. Jonatas, ele percebe a simples vontade de Deus, porque ele está livre de desconfiança. Ele não desconfia de ninguém. Ele é um menino puro de coração. Ele está pronto ali para servir. E o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 13, o capítulo do amor? O versículo 4 e 5 diz que o amor, ele é sofredor, ele é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Uma pessoa que consegue ouvir a simplicidade da vontade de Deus, o querer de Deus, é uma pessoa livre de desconfiança, que não suspeita de nada, não suspeita mal. Sabe aquela pessoa que vive suspeitando dele e dos outros? Aquela pessoa que tem medo dele mesmo, de suas reações. Ele está sempre em desconfiança, ele está sempre com o pé atrás. O amor de Deus não suspeita mal de ninguém. Então, quando nós somos curados, a gente não fica suspeitando do marido, da esposa, do pastor, de quem está do nosso lado, do companheiro de trabalho que eu acho que ele vai puxar o meu tapete, do meu patrão que roubou ali algumas horitas e eu tenho que ficar perdendo conta por causa de pequenas intriguinhas e picuinhas que me picam a cabeça, porque eu estou livre de desconfiança. Por isso que ele consegue ouvir a perfeita vontade de Deus. Pessoas que suspeitam uns dos outros anulam a ação do amor de Deus. É isso que está falando. O amor não suspeita mal. Quando eu suspeito de pessoas, quando eu desconfio do meu próximo, eu estou anulando o amor de Deus na minha vida. Por isso que até muitas pessoas ficam reunidas dentro das suas próprias casas, nos seus trabalhos, na igreja, mas essas pessoas se sentem impossibilitadas de viver em unidade. Até estão reunidas, mas não conseguem viver a unidade familiar, não conseguem viver a unidade da igreja, se sentem excluídas, mesmo estando incluídas em uma sociedade. Então o que fazer? O que eu preciso fazer? Eu preciso me incluir. A cura que Deus tem para você não depende de ninguém te incluir. A cura que Deus tem para você é você que se inclui. Eu faço parte do povo de Deus. Eu sou missionário, eu sou pastor. Aonde eu vou? Eu sou pastor, eu sou missionário, prego a palavra de Deus, partilho algum testemunho. Por quê? Porque eu me incluo. Quando eu chego em qualquer igreja, em qualquer lugar, ali é a minha família, comprado pelo sangue de Jesus, que mesmo sangue que corre na minha veia, tem aquele povo ali, independente de ter uma bandeira diferente, uma liturgia diferente, uma identidade diferente. Todavia eles têm Jesus como seu Senhor e Salvador e Libertador. Jesus é o que cura, que salva e que leva para o céu. É o meu Jesus. Então eu chego e falo, gente, eu estou em casa, eu estou em família, eu estou bem. Se eu precisar, eu vou pedir, mas se precisar, conte comigo. Ou seja, a gente
A cura que Deus tem para você depende mais de você do que dos outros. De nada adianta receber um bom medicamento e não tomá-lo. Vai depender de mim. O médico não vai colocar o remédio a goela abaixo. O telemóvel pode despertar, mas quem precisa tomar somos nós. Por isso que a gente percebe a simples vontade de Deus. Eu preciso me incluir. Aonde eu vou, eu me incluo. Aonde eu vou, eu incluo pessoas. Eu conecto pessoas. Eu estou sempre em conexão com pessoas. Hoje eu fiquei feliz. Recebi um telefonema do pastor Josias. Ele já vem tentando me ligar. Ele falou: Ramon, você sabe que dia que é hoje? Eu falei: pastor, uma coisa eu sei, não é o dia do seu aniversário, é 13 de outubro. Ramon, hoje é 2 de fevereiro. Eu falei: então, pastor, não é aniversário da pastora Márcia. Ele falou: Ramon, há 19 anos Deus usou você para me trazer para Shekinah e me fazer pastor desta igreja. E eu falei: aleluia, pastor. Que coisa linda. Sabe o que ele fez? Você pode fazer um vídeo, falta 15 minutos para começar o culto. Faz um vídeo de 1 minuto. Falei: é agora. Dei um pulo e falei: peraí, pastor, o senhor quer que eu vá na igreja? Não, faça onde você estiver. Desci lá no meu quintal, fiz um vídeo de 1 minuto, agradecendo a igreja, agradecendo ao pastor e parabenizando ele, porque na altura ele foi um socorro bem presente na hora da angústia. Quando a gente se inclui, a gente é incluído. Muitos que estão lá há 19 anos que eu não vou lá, mas sou um missionário lá. Se entrarem lá, faço parte do rol de pastores. Ainda tive um pastoreio lá, mas essa credibilidade, esse carinho, porque a todo momento a gente se inclui. Ele falou: Ramon, eu quero ir ali para estar com você, pastor, vem a hora que for preciso. E a agenda, eu falei: pastor, a agenda está aberta, é a hora que o senhor quiser vir, a gente muda toda a agenda para poder receber. Venha, por favor, traga a pastora Márcia, traga alguns irmãos para poder estar conosco. Pessoas que se incluem, elas são incluídas. Daqui a pouco nós vamos ter um delicioso jantar aqui que está sendo preparado. Vai haver um alvoroço santo aqui, para a gente colocar mesas aqui, tirar as coisas, mas a gente vai se incluindo, descendo mesa, a gente vai ter um sentimento de pertencimento, a gente vai fazendo parte. Então, por que ele ouviu a simples vontade de Deus? Porque ele estava livre de ressentimentos, ele estava livre de desconfiança, e Jonatas estava livre de amarguras. A Bíblia diz para nós em Hebreus 12, 14, 15: segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus, tendo cuidado que ninguém vos prive da graça de Deus. Peraí, eu posso ser privado da graça de Deus? O texto diz em Hebreus 12, 15: tendo cuidado que ninguém vos prive da graça de Deus. Como? Que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela contamine a muitos. Olha como é que eu me privo da graça de Deus: quando há em mim raiz de amargura. Uma pessoa cheia de amargura, ressentimentos, desconfiança, dificilmente vai conseguir discernir fatos e perceber a simples vontade de Deus. Jonatas, ele percebeu na simplicidade a vontade de Deus, porque ele se sentia destravado. Não tinha nada que destravasse ele. E hoje de manhã eu falei, eu quero repetir, eu me sinto agora como um coach. Nós precisamos nos destravar. Precisamos receber o código, virar chave. Porque se você destrava, não recebe o código, e não vira chave, que nada adianta. Muitos pagam caro, graças a Deus a gente não paga nada para receber a instrução de Deus. A gente precisa se destravar. Jonatas não tinha um limitador de velocidade. A Vanessa pregando aqui numa quarta-feira, ela falou sobre limitador de velocidade. Eu falei: isso é para mim, eu preciso disso. Fiz uma nota lá no meu telemóvel: eu preciso romper com os meus limitadores de velocidade. Jonatas não tinha nada que o travasse, nada que colocava ali no cruise control, sabe, o limitador de velocidade. Você não pode passar daquela velocidade. Por isso ele tinha um arranque pessoal, ele tinha uma motivação pessoal que não vinha do ginásio, mas vinha de Deus. O nosso arranque pessoal, ele vai fluir quando nós não nos acostumarmos a não sentir a presença de Deus. Tem muitos irmãos que estão acostumados a não sentir a presença de Deus, estão bem acostumados a não chorar mais, estão acostumados a
a consumir o culto, vêm, ouvem uma boa palavra, participam de um bom louvor, são consumidores de cultos, mas ele acostumou com o culto. Afinal de contas, em 1999 eu me converti, eu já vi de tudo na igreja, e muitos pensam assim, pensam que já sabem de tudo. É como aquele marinheiro que viajou os 7 mares, anos viajando os oceanos, e aí quando ele chega em casa ele depara com o seu netinho de 3 anos, o vovôzão, querendo mostrar para o seu neto de onde ele veio, o tanto que ele viajou, o tanto que ele conhece. Ele fala: meu neto, eu vou te levar para conhecer os 7 mares, eu vou te levar para conhecer o oceano, vem comigo. O netinho todo empolgado, garra na mão do vozão, ele chega numa praia, ele fica maravilhado com a areia, e quando ele vê no mar, o barulho do mar, ele fala: meu Deus! E aí quando o netinho vai chegando com o vovô, que coloca o pezinho ali no mar, a onda aumenta um pouquinho, bate ali no pezinho do netinho, o netinho toma aquele susto, pede o colo do vovô e fala assim: vovô, vamos embora, porque eu já conheço o mar. A gente muitas vezes é assim, a gente acha que já conhece tudo de Deus, a gente já sabe, que acha que entende tudo de Deus e que já viu tudo. Lá em casa, brincando com os meus filhos, nós montamos um ministério da opinião. Tudo que eu falo lá em casa, na mesa, tem opinião. Vamos comprar um suco novo? Não. Compra menor? Não. É uma briga na hora de comer, uma briga saudável. E aí o Felipe nomeou o ministério da opinião, pai, tem que ter na igreja. E agora surgiu também o departamento do pitaco. Além do ministério da... Está crescendo. O ministério da opinião. E aí o Giovanni foi dar a opinião dele. E ele falou: a minha experiência, eu peguei e interrompi ele, né? Ao longo de sua vida, essa experiência que você adquiriu de 18 anos, ao longo da sua vida, pode falar agora. Muitas vezes nós somos assim. Nós achamos que já sabemos tudo de Deus, que já conhecemos tudo a respeito de Deus. E Deus, ele trabalha de uma maneira maravilhosa. Ele trabalha de uma maneira especial. Jonatas, ele estava destravado. Jonatas não tinha limitador. Jonatas tinha um arranque pessoal. A sua confiança estava em Deus. A minha confiança precisa estar no Senhor. Jonatas estava quebrantado diante daquilo que Deus poderia fazer. E Jonatas amava Deus, porque a confiança de Jonatas está no Senhor. Mas Jonatas tinha um escudeiro. E é interessante que fala um jovem escudeiro. Jovens, os bonitos, olham para mim. Jovens. Jonatas tinha um jovem escudeiro. Eu me pergunto, por que a Bíblia tem que falar que ele era jovem? Não era mais fácil dizer o nome dele? Mas fala que ele era um jovem escudeiro. O que isso nos ensina? Que era um escudeiro que não tinha experiência. Era um jovem anônimo, ele não tinha nome. Não faz importância mencionar o nome dele aqui, senão a sua atitude. E eles alinham então a sua moderação, alinham a sua cooperação e fazem uma aliança ali. Este jovem é um jovem inexperiente, porém ele é um jovem versátil, ele é um jovem polivalente. E aqui em Portugal, queridos irmãos, aqui nós precisamos de gente polivalente. Eu logo aprendi isso que cheguei aqui. Nós precisamos de gente versátil. Como diz os meus colegas de trabalho, fracos já muitos. Fracos já muitos. Nós precisamos de gente polivalente, gente versátil, gente que consegue alcançar aonde o outro não alcança, ainda que ele não é fino naquilo que ele faz, porém ele é versátil. E eu estava orando por mim mesmo, nenhuma dessas dias de campanha de oração. Eu estava orando e é tão bom quando a gente ora, Deus fala conosco. Eu estava aqui às 5h30 da manhã, sempre tinha alguns irmãos aqui nos acompanhando, em casa orando, acompanhando pelo link que foi colocado, e eu estava orando por mim, e a minha oração era: Senhor, eu sou muito intenso no que eu faço, eu sou muito intenso, me dá moderação, eu preciso ser moderado. E logo o Espírito Santo me lembrou de 2 Timóteo 1,7,
porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Em outras versões, Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. E orando, eu falo, Senhor, eu quero ser mais equilibrado, eu quero ser mais moderado. Me ensina a moderar as coisas, moderar a maneira de falar, a maneira de se comportamentar, moderar a maneira nas minhas atitudes. Eu preciso melhorar os meus comportamentos. E aí o Senhor me lembrou de Jonas, que ele conseguiu se infiltrar ali por causa da sua moderação. Ele estava ali moderado. Então ele se junta com o jovem escudeiro. E o que eles têm em comum? Comunicação, coordenação e cooperação. Eles vão trabalhar juntos. Interessante, quando eles estão em comunicação, coordenação e cooperação, eles deixam de ser dois e passam a ser três. Por quê? Porque Jonas, ele faz um propósito. Interessante para nós líderes, como é importante a gente aprender com Jonas e com seu jovem escudeiro inexperiente. Esses dois homens, eles nos ensinam que para alcançarmos alguma coisa, nós precisamos ter um plano objetivo. Eles tinham um plano objetivo. Eles estavam confiantes em Deus. E a liderança de Jonas, ainda que liderava apenas uma pessoa, era uma liderança com coesão. Então eles têm ali uma estratégia de aproximação, eles têm um plano de ação e eles têm uma execução. Então agora, Jonatas, o seu jovem escudeiro e Deus se tornam um só. E quando nós temos um jovem escudeiro e nós estamos com Deus, nós temos toda a experiência que nós precisamos. A história nos mostra que eram dois homens, mas a confiança de Jonas traz a presença de Deus para essa aliança que eles formaram ali naquele momento. Então há uma ligação perfeita, há uma ligação harmônica entre eles. Interessante que nunca nós iremos vencer o inimigo se nós estivermos divididos. Se a sua casa estiver dividida, se a igreja tiver o coração dividido, se o reino estiver dividido, não haverá sucesso. Quem disse isso? Jesus. E deixou escrito para nós em Mateus 12, 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos. O que ele disse? Todo reino dividido contra si é devastado. Você sabe o que é uma cidade devastada? Você sabe o que é uma cidade devastada por um terremoto, por um tufão, por um vendaval? Todo reino dividido, ele é devastado. Agora Jesus diminui para a gente poder entender. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então peraí, não é só o reino, é a casa, é a família, é o coração. Se ele estiver dividido, ele não vai subsistir. Que as famílias não estejam subdivididas no meio, no seu convívio ali fechado entre si. Assim como a família celestial também não esteja dividida na mesma mesa. Não pode haver divisão no nosso coração. Não pode haver prazeres que dividem o nosso coração com Cristo. O nosso objetivo é Cristo e não o mundo. Nós não podemos dividir o nosso coração com o mundo. Ou o nosso coração é de Jesus, ou o nosso coração não é de Jesus. O plano era o seguinte: qual é o plano deles? Eles iriam se apresentar, Jonatas e o seu jovem escudeiro iriam se apresentar na guarnição dos filisteus. Se os filisteus falassem o seguinte: parem aí, era um sinal que não era para eles atacar a guarnição dos filisteus. Mas se os filisteus falassem subam até nós, era um sinal de Deus, que era para atacar a guarnição dos filisteus. E fizeram assim, não fizeram nada escondido, foram transparentes, se apresentaram diante do inimigo na guarnição. Os filisteus olharam para eles e disseram: subam até nós. Só que eles apresentaram dizendo assim: porventura estamos hebreus agora saindo dos buracos, túmulos, cavernas e penhascos? Queridos, ainda que a gente tenha um sinal de Deus para a gente poder avançar,
o diabo sempre vai querer nos menosprezar. O diabo sempre vai querer usar uma situação a qual vem dar uma descredibilidade naquilo que Deus está falando. São pessoas, são situações que são como advogado do diabo. Sabe quando você vai contar um testemunho e a pessoa vai falar: quem te curou não foi Jesus, foi o remédio. Ah, Jesus te curou, mas Jesus te curou foi através de uma cirurgia, não foi Jesus, foi o médico. Ah, eu estou aqui em Portugal e estar aqui em Portugal foi um milagre. Milagre não, porque milagre se você tivesse vindo voando, você veio de avião, não é milagre. Você pagou a passagem e veio. São sempre advogados do diabo, estão sempre advogando a causa do inimigo. Então Jonatas se apresenta e eles falam: suba até nós. Foi o sinal. Jonatas, então, o que ele faz? Qual a estratégia? Ele sobe aquele penhasco e quando ele se depara ali com uns 20 homens. Ele começa a atacar. Jonatas atacava o inimigo, tonteava o inimigo, mas a Bíblia diz que quem matava era o jovem escudeiro, não era Jonatas. Olha a importância de ter um fiel escudeiro. Interessante, irmãos, que o escudeiro, ele foi projetado para estar na frente. Era um homem que carregava o escudo, por isso que ele é escudeiro. Ele não devia estar atrás. Mas aquele jovem escudeiro tinha sensibilidade. Era um menino versátil. Para ele não importa a posição que ele está, se ele está atrás, se ele está à frente. O que importa para ele é cumprir a missão. A posição não é importante. O importante é aquilo que Deus vai fazer através das nossas vidas. Então ele está ali atrás. Eles atacam e eles matam aqueles inimigos. 20 pessoas. Nos traz aquele ensinamento que ninguém faz nada grande sozinho. Agora, meus irmãos, eram 30 mil carros, 6 mil cavaleiros, soldados dos inimigos incontáveis. O que representa 20 pessoas? Não representa praticamente aos olhos humanos nada. Espera aí, pastor, eles só derrotaram 20. Irmãos, é isso que a gente precisa aprender. Grandes guerras são vencidas com pequenas batalhas. Grandes conflitos são resolvidos com pequenas palavras. Perdão, desculpa, eu não queria que fosse assim. Grandes revoluções nascem de pequenas iniciativas. Grandes igrejas são pastoreadas por pequenos pastores que estão longe dos púlpitos. São grandes pastores que estão ali no meio do rebanho, cuidando do rebanho, porém estão distantes dos púlpitos. Grandes famílias se sentem amadas nas pequenas mesas. Não é na nossa mesa de convívio agora que alguém vai se sentir amado. É quando você conversar com um irmão que você nunca viu, pegar o número de telefone dele, se dispor a orar por ele, durante a semana dar uma ligada para ele. Olha, ligou por quê? Senti saudade. Você é meu irmão de sangue, você é meu irmão do sangue de Jesus. Eu quero saber se você está bem. Grandes famílias se sentem amadas em pequenas mesas. É quando eu estou em casa com meu filho que eu demonstro que eu amo ou não. É quando eu estou ali com a Ellen que eu demonstro que eu amo ou não. O que acontece? 20 homens foram mortos. Agora entra a parte de Deus. Porque moderação e cooperação causam o quê? Revolução. Então agora Deus toma a frente da guerra. E o que Deus faz? A Bíblia diz, a gente continua lendo, no versículo 15 do capítulo 14. Houve então um grande terremoto. Houve então um grande terremoto. E a Bíblia diz que esse terremoto, todos que estavam ali sentiram um tremor da terra. Os que estavam nos buracos escondidos, a guarnição aonde foi atacada, as outras duas guarnições, lá no acampamento com Saul e os seus 600 medrosos, sentiram um tremor de terra. Esse tremor de terra causou então uma confusão na cabeça dos filisteus. E eles começaram então a atacar uns aos outros. A terra se moveu. Talvez aqui ninguém nunca passou por um terremoto, graças a Deus, e não venhamos a passar. Mas existem situações que nos deixam totalmente desnorteados. E aqueles homens se confundiram uns com os outros e começaram a se atacar. O barulho da guerra, do desentendimento causado por Deus,
entre eles foi tão grande que Saul estava buscando a orientação de Deus. Saul diz ao sacerdote: para, porque nós vamos atacar o exército agora, porque eles estão em tumulto. Aqueles medrosos ganham força, aqueles que estavam escondidos se unem. E o que eles fazem? Eles atacam os filisteus. E a Bíblia termina dizendo que naquele dia o Senhor deu uma grande vitória, um grande livramento para o seu povo. O que isso nos mostra? A comum unidade. Nós precisamos viver em comum unidade. O que é comum unidade? Estarmos um com o outro. Nós precisamos viver essa comum unidade ao ponto de sermos conhecidos como uma comunidade. Nós precisamos andar em comum união ao ponto de experimentarmos a comunhão. Aquele povo, quando tem uma comunidade, aquele povo, quando se tornam dois primeiros se abençar, Deus manifestou o seu poder, causando ali uma revolução. A manifestação de Deus encheu de coragem aquelas pessoas. Então aqueles 3.000 homens colocaram para correr 30.000 cavaleiros, ou 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e eles se mataram entre si, entre uns e outros. Meus irmãos, se nós conseguirmos andarmos unidos, se a sua família se unir, será muito diferente. Se haver moderação, cooperação, haverá a manifestação da presença de Deus. E é isso que nós precisamos. Para alcançarmos Portugal para Jesus, não é preciso muita gente, é preciso poucos corajosos, poucos que entendem a sua missão, poucos que vão conseguir fazer a diferença, poucos que estão dispostos a tratar 30.000, mesmo que comece matando 20. Que o Senhor nos desperte nessa noite. Que esse ano de 2025 seja pequeno e curto para tudo aquilo que Deus vai fazer na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu trabalho. Que você prospere de todas as maneiras, por todos os lados, e que o nome do Senhor venha ser glorificado na sua vida. Eu quero orar por você.